Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Como de costume, no final do ano eu vou fazer um vídeo a respeito dos maiores fracassos do ano de 2019. Muitas pessoas me pedem para fazer esse vídeo, então eu decidi trazer ele agora em dezembro. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante. E antes de mais nada, só explicando para vocês quais foram os critérios que eu utilizei para chegar a essa lista dos maiores fracassos de 2019, eu usei um cálculo bem básico, que é você pegar o custo do filme, multiplicar por 2, e esse seria o valor que o filme teria que fazer. Por exemplo, se o filme custou 100 milhões, ele teria que atingir no mínimo 200 milhões para bater o seu próprio custo, né, para começar a dar lucro para o estúdio. Então, se o filme fez 50 milhões, eu coloquei ele na lista como menos 150, ou seja, ele ficou 150 milhões atrás de se tornar lucrativo para o estúdio. Eu não sei se deu para entender, mas eu vou explicando no decorrer de cada uma das adições a essa lista. E eu não fiz a lista somente utilizando esse critério, alguns outros critérios também foram utilizados para definir principalmente a ordem dos filmes, mas todos os filmes que aparecem nessa lista não foram lucrativos e deram um certo prejuízo para o estúdio. Então vamos lá, o primeiro filme que eu vou citar nessa lista é o filme Tolkien, da Fox, que fez somente 9 milhões de dólares, com um custo de 20 milhões, e o filme teve uma nota do Rotten Tomatoes de 51%, ou seja, foi um filme mal recebido. E o filme não fez tanto lucro porque eu acho que não é uma temática que muitas pessoas gostam de assistir, mesmo Tolkien sendo um dos escritores aí mais lendários do século passado, eu acho que muitas pessoas não têm interesse em assistir um filme como esse. Então o filme do Tolkien ficou 31 milhões atrás de se tornar um filme lucrativo, porque ele precisaria atingir no mínimo 40 milhões, considerando o orçamento de 20. Então acho que dessa forma vocês conseguem entender direitinho. E obviamente não é um cálculo absoluto, obviamente tem outras variáveis, mas eu tive que usar o mesmo critério para todos os filmes, justamente para ser o mais justo possível aqui na lista. Na segunda posição ficou o filme Captive State, do Rupert Wyatt, que para quem não sabe fez vários filmes muito bons aí, e é um filme de ficção científica que fez 8 milhões de dólares e custou 25 milhões de dólares para ser produzido pela Focus Features, e o filme também ficou com uma nota muito baixa no Rotten Tomatoes, com 45%, e o filme ficou 42 milhões de dólares atrás de se tornar lucrativo para o estúdio. Depois, mais um grande fracasso de 2019 foi o filme Shaft, estrelado pelo Samuel L. Jackson. O filme foi produzido pela Warner, é uma sequência de outros filmes que já tinham saído, existem 2 filmes anteriores do Shaft, então o filme já tinha um certo público ali, mas o filme não conseguiu capturar isso de novo, mesmo que ele tenha sido lançado somente nos Estados Unidos, e ao redor do mundo o filme saiu pela Netflix. E o filme fez 21 milhões de dólares e custou 35 milhões. Então o filme ficou 49 milhões atrás da sua meta de fazer o dobro do seu custo. Depois, um filme que infelizmente é um dos grandes fracassos desse ano de 2019, tá o filme Doutor Sono, a sequência do clássico absoluto O Iluminado, produzido também pela Warner. E o filme fez 67 milhões de dólares nas bilheterias e custou 55 milhões de dólares. Então o filme até conseguiu fazer mais do que o seu orçamento, diferente de alguns outros filmes dessa lista, porém o custo um pouco mais elevado colocou ele numa posição um pouco abaixo. Depois, um filme lançado pela Lionsgate, o terceiro filme com esse título, é o filme do Hellboy. O filme do Hellboy, muitas pessoas não esperavam muita coisa, porque nem os filmes excelentes do Guillermo del Toro fizeram tanto sucesso, então não é uma propriedade intelectual que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas acompanham. Então o filme do Hellboy tinha tudo contra ele, mesmo com o David Harbour, que é um cara que muita gente gosta, que é um cara muito querido aí, principalmente por Stranger Things, mas o filme não conseguiu capturar esse público de novo, e o filme fez somente 44 milhões de dólares com um custo de 50 milhões de dólares. E a nota do Rotten Tomatoes desse filme é a mais baixa da lista, com somente 17%. Depois, para alegria de muitos e para tristeza de alguns, o filme As Panteras está na lista, não tem como não colocar na lista dos maiores fracassos de 2019, e o filme fez 51 milhões de dólares com um custo
de 55 milhões, o filme foi produzido pela Sony e até tem uma nota razoável de 52% no Rotten Tomatoes, mas ele ficou 59 milhões atrás de se tornar um filme lucrativo, fazendo esse cálculo que eu tô fazendo. Depois ficou o filme Ugly Dolls, ou Bonecas Feias, da STX, que é um filme animado aí que tinha tudo também para dar errado. Eu não sei por que esses estúdios menores insistem em entrar nesse ramo de animações, porque já está completamente dominado por estúdios maiores e normalmente esses filmes pequenos não dão lucro, não fazem um volume bom. A expertise deles é justamente fazer filmes menores, filmes de comédia ou filmes dramáticos que estão dando lucro para eles, então eles decidiram entrar nesse ramo de animações e eles fracassaram. E o filme fez 32 milhões nas bilheterias e custou 53 milhões de dólares. Depois, mais um grande filme, o filme Ad Astra, estrelado pelo Brad Pitt, custou 100 milhões de dólares, foi produzido pela Fox, foi mais um desses filmes que veio nesse bolo aí da Fox quando a Disney comprou. Então, novamente, o filme conseguiu se pagar nas bilheterias, entre aspas, conseguiu fazer mais do que o seu orçamento, mas mesmo assim ele ficou 73 milhões de dólares longe de conseguir pagar o seu custo. Depois, mais uma animação, Wonder Park da Paramount, mais um estúdio tentando entrar nesse ramo de animações e fracassando. A Paramount gastou 100 milhões de dólares para fazer um filme que eu, sinceramente, nunca nem ouvi falar. E o filme fez somente 119 milhões de dólares. Então ele ficou 81 milhões de dólares atrás do seu objetivo, com uma nota de Rotten Tomatoes muito baixa também, o que mostra que o filme não conseguiu nem agradar a crítica. E depois, um dos filmes mais bem aceitos dessa lista, The Kid Who Would Be King, que é uma história do Rei Arthur, que já tá meio batida, mas o filme ficou com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas o filme custou 60 milhões de dólares para ser produzido e fez somente 32 milhões nas bilheterias, mais um dos grandes fracassos da Fox desde a compra pela Disney. E depois o filme da Warner, The Goldfinch, que tem um elenco estelar, era uma das grandes apostas da Warner para essa época aí de Oscars. Eu acho que eles esperavam que esse filme fosse ser um grande sucesso e o resultado não poderia ser diferente. O filme, que custou 49 milhões de dólares, teve uma aprovação de somente 24% no Rotten Tomatoes e teve uma bilheteria péssima de somente 9 milhões de dólares. E agora então a gente entra no top 5 dos maiores fracassos de 2019 em termos numéricos, né, fazendo essa análise que eu falei. E na quinta posição, para surpresa de muita gente, o filme Dumbo. Muitas pessoas acharam que o Dumbo não foi um fracasso, eu inclusive cheguei a falar aqui no canal, porque alguns sites colocam que o filme Dumbo teve um orçamento e alguns sites colocam que o filme teve outro orçamento. Mas como para esse vídeo eu comparei o orçamento máximo que eu encontrei para cada filme, o Dumbo entra nessa lista porque ele teve um custo de 215 milhões de dólares e fez somente 353. Então ele ficou 77 milhões de dólares longe de conseguir atingir a sua meta e o filme foi mal recebido, ele teve somente 47% no Rotten Tomatoes e eu ainda coloquei ele um pouquinho à frente do que ele deveria. Ele tá na quinta posição, mas ele poderia estar na sétima, na oitava, porque é um filme da Disney, é um filme que já tinha uma obra muito famosa, então o filme já tinha o público necessário para se tornar um sucesso de bilheteria e mesmo assim ele não conseguiu. Então eu coloco ele como um fracasso um pouquinho maior do que os outros, ainda mais considerando esse orçamento absurdo que a Disney colocou na maioria dos filmes esse ano de 200 milhões de dólares, 215 milhões na verdade, então eu coloco ele na quinta posição entre os maiores fracassos de 2019. E na quarta posição ficou o filme do Will Smith, Gemini Man, ou Projeto Gemini. Eu assisti esse filme, eu achei um filme péssimo. E o filme, que custou 138 milhões de dólares e teve uma nota de 36% no Rotten Tomatoes, fez somente 172 milhões de dólares ao redor do mundo. Então o filme ficou 104 milhões de dólares atrás de conseguir dobrar o seu orçamento. Lembrando que esse filme teve um marketing muito agressivo também, então facilmente esse filme deu mais de 100 milhões de dólares de prejuízo. E depois, na terceira posição, infelizmente, o filme que mais deu prejuízo aí no ano, que é um filme da Laika, que é um estúdio muito legal de animações, que fez Kubo, que fez vários outros filmes muito bons que eu gosto bastante. O filme fez somente 25 milhões de dólares nas bilheterias e custou 100 milhões de dólares. Então ele ficou 175 milhões de dólares atrás do seu objetivo, que seria de 200 milhões de dólares,
mas o filme teve uma aceitação muito boa e a Laika não precisa de bilheteria. O dono da Laika é o mesmo dono da Nike, que tem um patrimônio aí de 40 bilhões de dólares. Então, mesmo que os filmes continuem dando prejuízo, eu acho que eles vão continuar insistindo. E, por sinal, o filho dele é um grande diretor, fez o Bumblebee, por sinal. Então, eu acho que eles têm futuro nesse gênero de animações. Eu acho que o maior motivo para esses filmes não fazerem sucesso é que eles utilizam a tecnologia de stop motion, que não é uma tecnologia que agrada muita gente, não é uma tecnologia que vai atrair multidões para os cinemas. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo a Laika por continuar tentando fazer coisas novas, mesmo nesse mercado, como eu acabei de falar, bem saturado de animações. E na segunda posição, o filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Sim, o filme ficou na segunda posição. E o filme que custou 196 milhões de dólares, fez 255 nas bilheterias, então o filme conseguiu bater o seu orçamento, mas ficou longe de fazer 2 vezes o valor do orçamento. E o filme ficou 137 milhões de dólares atrás do seu objetivo, que, como eu disse, é menos do que o filme anterior da Laika, só que eu falei que eu ia levar alguns outros critérios em consideração, e eu considero que a franquia Exterminador do Futuro tem um nome muito grande, tem vários filmes de enorme sucesso que vieram antes, então eu acho que isso deve ser levado em consideração. Eu acho que esse filme é um fracasso maior do que o filme da Laika. Mas ao contrário da maioria dos filmes que eu citei até agora, o filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio foi bem recebido com 71% de aprovação. E para finalizar, o número 1, o maior fracasso de 2019 é o filme Fênix Negra, ou no Brasil, X-Men Fênix Negra. E o filme custou 200 milhões de dólares e fez somente 253 nas bilheterias. E esse filme, para mim, ficaria no topo, independente de qualquer coisa. Existem vários filmes da franquia X-Men que fizeram muito sucesso. Muitas pessoas culparam a compra pela Disney por esse fracasso, mas eu acho que não, os atores já estavam completamente desencanados. A Jennifer Lawrence, por exemplo, já não queria saber mais da franquia há muito tempo, que ela já estava querendo sair. E a gente tem que levar em consideração que o filme realmente é muito fraco. Eu colocaria ele entre os piores filmes baseados em histórias em quadrinhos aí que eu já assisti. É um filme que não tem ritmo nenhum, que parece que foi colado ali, eles pegaram as partes e juntaram. Então eu acho mais do que merecido essa posição de maior fracasso de 2019, esse filme da Fênix Negra. E o filme ficou 148 milhões de dólares atrás do seu objetivo de pelo menos bater o seu orçamento, considerando que há pouco tempo teve o filme Dias de um Futuro Esquecido, que fez mais de 700 milhões de dólares. Então esse filme não conseguiu chegar nem à metade disso. É uma vergonha para a Fox, eu acho que é uma vergonha para toda a equipe aí que participou do filme. E não só isso, o filme teve uma nota de 23% no Rotten Tomatoes, e eu calculei a média de todos esses filmes que eu citei aqui até agora, e a média foi de 49%. Então, mesmo entre os maiores fracassos de 2019, o filme Fênix Negra ainda ficou com metade da nota desses piores filmes. Com destaque especial para Missing Link, que fez 89% no Rotten Tomatoes, que é uma nota muito boa, o filme foi extremamente bem recebido, e para o filme do Rei Arthur, que ficou com uma nota de 90%. Foram os dois grandes filmes aí que não conseguiram converter em bilheteria. E só citando um filme que eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando, o filme MIB Internacional não entrou nessa lista. Para minha surpresa, o filme conseguiu evoluir um pouquinho, e o filme que custou 110 milhões de dólares fez 253 milhões, então o filme, entre aspas, chegou a se pagar utilizando esse critério de fazer no mínimo o dobro do que o seu orçamento. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos maiores fracassos do ano. Tem algum grande fracasso que eu não citei? Lembrando que alguns filmes pequenos eu não coloco aqui, porque eu quero pegar no pé mais dos grandes estúdios e não do diretor pequenininho que fez um filme ali para um estúdio pequeno que saiu na Netflix e etc. Então eu considerei mais os grandes filmes dos grandes estúdios de Hollywood. E você, o que vocês acharam? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.